Olá, seja bem-vindo. Esse é o Bloco de Notícias BR, então se inscreva e deixe seu joinha, e vamos ver as notícias. Bruno Laurenci. Repórter Bruno Laurenci é demitido da Rede Globo após 13 anos na emissora. Laurenci trabalhava para a emissora desde 2003, revezando-se com o Sport até 2005. A partir daí, passou a se dedicar apenas à Rede Globo. Fui desligado da empresa, fui demitido, foi uma opção deles. Eles não querem mais o meu trabalho, só isso, afirmou o jornalista, sem críticas à emissora. Só tenho que agradecer. Não tenha nada de ruim para falar de ninguém lá. De ninguém. Fiquei quase 14 anos lá. É uma opção deles. A partir do momento que tomam essa decisão, paciência, segue o jogo. Não tenho nada a reclamar ou a falar mal de absolutamente ninguém dali. Foi uma opção deles. A direção deve ter outros planos, não estava satisfeita com meu trabalho, imagino, e resolveram tomar a decisão. Não tem problema algum, e absolutamente do jogo, acrescentou. Nascido no Rio de Janeiro, Bruno se mudou para São Paulo em 1998, ainda durante os estudos universitários. Como estagiário, trabalhou na assessoria de imprensa de uma equipe de basquete na TV Bandeirantes. Ele é filho do também jornalista Michel Laurenci, falecido em 2014. Rosane Marchetti. A jornalista Rosane Marchetti foi demitida da RBS, afiliada da Rede Globo no Rio Grande do Sul. Ela havia acabado de ir ao ar na sexta-feira com o Globo Repórter de maior audiência dos últimos anos. O programa exibiu a reportagem sobre as belezas e as histórias da Serra da Mantiqueira, produzida por Marchetti, e marcou 24,2 pontos de audiência, a mesma marcada pelo Jornal Nacional 2 horas antes. Hoje é um dia especial, um ciclo de mais da metade de minha vida se encerra. Que Deus dê forças ao meu coração que sempre sofreu com partidas, especialmente as que não escolhi, escreveu a jornalista em suas redes sociais. Rosane estava há 31 anos na emissora e foi responsável por alavancar a audiência do programa nos últimos meses, produzindo reportagens especiais. A demissão já estava anunciada desde abril, mas Rosane pediu para fazer uma última reportagem especial para o programa antes de se despedir. Em nota oficial divulgada à época, a RBS falou sobre a demissão. Aos 56 anos de idade, a jornalista também é conhecida pelo ativismo social, temática presente ao longo de boa parte da sua trajetória. Sensível às pessoas e à natureza, sempre se engajou em causas que possam melhorar a vida da comunidade. Em 2014, conquistou o troféu Mulher Imprensa, promovido pelo portal e revista em imprensa, na categoria Melhor Repórter de Telejornal. Ela concorreu com grandes nomes como Mona Lisa Perrone, Zileide Silva, Sandra Passarinho e Delis Ortiz, todas da TV Globo. Lacombe. A TV Globo demitiu Luiz Ernesto Lacombe, que estava na rede desde 1997. Na sexta-feira, 13, o jornalista esportivo, ao despedir-se dos telespectadores do Bom Dia Brasil, informou que voltava em fevereiro. Não havia sido comunicado da demissão. Lacombe, que trabalhou 13 anos na Globo, é escritor. Seu mais recente livro é Cartas de Elise, uma história brasileira sobre o nazismo. As cúpulas da Globo News e da Globo informaram o motivo da demissão do jornalista. Renovação de quadros, contenção de despesas e enxugamento é a política geral dos meios de comunicação. Clayton Pascarelli. O jornalista Clayton Pascarelli foi demitido da Rede Globo Amazônica depois de 11 anos na empresa desse governo. Nada mais me assusta. Um dia depois de fazer esse comentário direcionado ao governador do Amazonas, José Melo Pros, o jornalista Clayton Pascarelli foi demitido da Rede Amazônica, afiliada da TV Globo em boa parte da região norte do país. A frase foi ao ar durante a edição de terça-feira, 3, do Bom Dia Amazônia. Na manhã de quarta, 4, já sem apresentar o noticiário que comandava desde janeiro de 2013, o comunicador recebeu a notícia de que estava fora dos planos da emissora.
Horas depois de ser comunicado de que não era mais funcionário da empresa de mídia, Pascarelli usou a fanpage que administra para comentar a oportunidade de trabalho que durou 11 anos, com ele começando como estagiário e passando pelas funções de produtor e repórter antes de se tornar um dos âncoras do canal. Em seu post, o jornalista pontua que sempre teve a emissora como a sua casa e fez questão de agradecer aos fundadores da emissora, Milton Cordeiro e Felipe Daou, que morreram em 2016. Agradeço imensamente pela isenção, credibilidade e liberdade que me deram. Sidney Rezende, o jornalista Sidney Rezende, 57 anos, em programa Globo News, demitido após criticar a mídia. No jornalismo da Globo, a versão corrente é a de que Rezende foi dispensado do canal de notícias. Após 2 décadas e meia no grupo, ele foi fundador da Rádio CBN, em 1991, por motivos políticos. Rezende escreveu no Facebook e em seu site, na véspera da demissão, o texto chega de notícias ruins, em que aponta cinismo no jornalismo e uma má vontade dos colegas que se especializaram em economia e política, que têm obsessão em ver no governo o demônio, a materialização do mal, ou o porto da incompetência. Bianca Ramoneda. Bianca Ramoneda e a Globo News pareciam siamesas, tal a identificação. Depois, por decisão de algum diretor, quiçá pensando em custos ou renovação, que às vezes é pura ficção, as duas foram separadas. Bianca Ramoneda, apresentadora precisa, com um pé no formal e o outro pé no informal, trabalhou na GN durante 18 anos. Ofício em Cena era operado pelo jornalista, atriz e escritora desde 2015. Aos 25 anos, em 1998, Bianca Ramoneda começou a apresentar o Start, um dos sucessos da Globo News. Ela fazia entrevistas e reportagens sobre a área cultural. Entrevistou Fernanda Montenegro, Beatriz Segal, Paulo José, Lima Duarte, Bibi Ferreira e Valmor Chagas. Eduardo Grilo. No ar desde o primeiro minuto da Globo News, em 15 de outubro de 1996, o jornalista Eduardo Grilo foi dispensado na última terça-feira, 6, pelo canal de notícias da Globo, ao retornar de férias. Há um ano, Grilo assumiu a vaga de Mariana Godoy no Jornal das 10, principal telejornal do canal, que passa por crise de audiência. Ao lado de Renata Vasconcelos, o jornalista foi a primeira voz da Globo News, veja vídeo abaixo. Grilo vai cumprir contrato até o final do ano, mas não volta mais ao ar. Ele já está sendo substituído por Doni Dinúcio, ex-apresentador do Conta Corrente, que o cobriu em suas férias desde o início de setembro. Em e-mail distribuído à redação no início da noite de ontem, 7, Ali Camel, diretor-geral de jornalismo da Globo, disse que Grilo está deixando o canal por razões pessoais. Grilo, por sua vez, se despediu dos colegas relatando que, em conversa com o sempre gentil Ali Camel, ficou decidido que este seria um momento certo de dedicar mais tempo aos negócios da família e também ao paradesporto. Nos bastidores da Globo News, no entanto, circula a versão de que Grilo foi vítima de disputas internas e da crise de audiência pela qual passa o Jornal das 10, afinal não é normal na Globo um apresentador deixar a bancada de um telejornal com apenas um ano na função, porque isso não cria identidade com o público. O Jornal das 10 deixou nos últimos meses de ser a maior audiência do canal. Perdeu posições no Ibope para o Jornal da Globo News das 18, apresentado por Leilani Neubart, e para o Em Pauta, que passaram a merecer maior atenção da direção do canal. No e-mail em que formalizou a saída de Eduardo Grilo, Ali Camel não economizou nos elogios. Disse que o jornalista é um profissional completo, que sabe dar o tom certo à notícia, sabe buscá-la, sabe contá-la com precisão, é capaz de ficar horas no ar em cima do fato, ligando as diversas pontas de um acontecimento, coisa rara, traduzindo línguas estrangeiras como um experto em tradução simultânea. Procurado pelo Notícias da TV, Grilo fugiu de polêmicas. Disse apenas que seu desligamento da Globo News foi muito tranquilo e que o contrato não foi rompido, mas nem por isso teria que apresentar outro programa nestes meses que faltam. Ele acredita o acerto a um pacote de boas relações que ambos os lados sempre tiveram. Depois de 36 anos, jornalista Carlos Monforte deixa a Globo.
um dos jornalistas com mais tempo e credibilidade da Globo, onde foi apresentador do Bom Dia Brasil nos anos 80 e 90, o jornalista Carlos Monforte deixou esta semana a emissora carioca. Segundo informações obtidas pelo Na Telinha em primeira mão, a saída veio por parte de Monforte, que pediu a dispensa. Monforte atuava no Globo News atualmente. O fato foi confirmado pela reportagem do site junto à Central Globo de Comunicação, que enviou um texto em homenagem a Monforte pelos seus serviços prestados durante todo o período. Depois de muitos anos de um brilhante e maravilhoso trabalho na Globo, Carlos Monforte não mais colabora para a empresa. A Globo só tem a agradecer a ele tudo o que fez para que o seu jornalismo tenha essa enorme credibilidade junto aos espectadores. Monforte tem e sempre terá lugar de destaque na história da Globo, afirmou a Kikon. Monforte tem 67 anos e estava desde 1980 na Globo. Começou como repórter da emissora em São Paulo, tornando-se âncora do Bom Dia São Paulo em 1981. Em 1983, torna-se o primeiro apresentador do Bom Dia Brasil, então gerado em Brasília, onde ficou até 1992, quando tornou-se repórter especial do Jornal da Globo. James Alberti. Afiliada da Globo no Paraná, a RPC demitiu o jornalista James Alberti, produtor das primeiras reportagens do Jornal Nacional sobre a Operação Lava Jato. A demissão aconteceu apenas 9 meses depois de o repórter voltar de uma viagem forçada ao exterior, para se proteger de ameaças de morte recebidas quando conduzia investigações envolvendo corrupção e pedofilia. A emissora disse a Alberti que ele foi dispensado em uma redução de custos que eliminou o emprego de outros 15 profissionais. No meio jornalístico, no entanto, a demissão causou estranheza não só pelas recentes ameaças de morte e pelas inevitáveis insinuações de que o corte poderia ter sido motivado por pressões políticas. Alberti é o jornalista mais premiado da história da RPC. Em 2010, uma investigação de 2 anos comandada pelo produtor resultou na demissão de 724 servidores fantasmas da Assembleia Legislativa do Paraná, gerando uma economia de mais de $400 milhões por ano aos cofres públicos. A reportagem rendeu à Rede Paranaense de TV alguns dos prêmios mais importantes do jornalismo. A série Diários Secretos, como foi batizada, levou o Grande Prêmio ESSO, o mais desejado do país, e o Global Shining Light Award, um dos principais do jornalismo investigativo mundial. A entidade que entrega a laurea considerou a reportagem uma das 10 mais impactantes da história do jornalismo investigativo, ao lado do escândalo Watergate, 1972. Michel Bermúdez Auer, repórter da Globo, é demitido após mostrar pênis e em vídeo do Instagram parte de órgão genital de jornalista foi exibido durante vídeo, que ainda está publicado. Repórter da Globo é demitido após flagrante e íntimo. Repórter da Globo é demitido após flagrante e íntimo. Um repórter da TV Globo pode ter sido demitido por mostrar sua genitália em um vídeo. O caso ganhou repercussão nesta quinta-feira, 15, graças a uma reportagem publicada pelo site RD1. O jornalista Michel Bermúdez Auer não estaria mais prestando serviços para a afiliada da Globo em Vitória, no Espírito Santo, a TV Globo, a TV Gazeta. Michel ficou conhecido em todo o Brasil por ter faltado trabalho para ver a chegada da comunicadora Maria da Graça Xuxa Meneghel, na TV Record. Naquele período, chegou-se a dizer que ele teria sido demitido por conta disso. No entanto, o episódio não teria gerado mágoas. Fontes do canal, não oficiais, teriam dito ao RD1 que a demissão do jornalista, que aconteceu na última semana, teria sido motivada por um vídeo recente que envolve o profissional da mídia. Nele, Michel aparece falando sobre o seu hobby, coisas da década de 1980. Ele esfaqueia um boneco do Fofão das imagens. Em seguida, diz que está se coçando muito e começa a se mexer muito. Com isso, o saco escrotal dele e um pedaço de seu pênis aparecem nas imagens. Aparentemente, mostrar a genitália teria sido planejado, já que seria praticamente impossível ele não ver o que aparecem nas imagens durante alguns segundos. Obrigado por ver essa matéria. Fiquem com Deus.